Gostaria de convidar a Carol, né, Carol Lasson, que é contadora já há 20 anos, né, Carol, nos Estados Unidos, e nós vamos aqui trocar uma ideia, bater um papo sobre como empreender nos Estados Unidos com segurança, né? Carol, nós aqui vivemos no Brasil uma insegurança jurídica muito grande, né? Dentro desse contexto de empreender com segurança, a parte de legislação ela tem um impacto também muito forte. Então, leis que acabam mudando muito, lei que não muda, mas quem tem ação jurídica em cima disso e acaba tendo decisões favoráveis à mudança. Então, dentro desse contexto, né, de segurança jurídica que tem impacto direto nas empresas, como é que isso acontece lá nos Estados Unidos? Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Qualquer dúvida, no final, nós vamos falar por 35 minutos e a gente vai abrir 5 minutos de perguntas. Bom, respondendo a sua pergunta, João, nós somos um país o qual as leis nos Estados Unidos não mudam com tanta frequência. Para dar um exemplo para vocês, a nossa última reforma tributária, ela foi em 2018. Ela foi aprovada em 2018, e ela só foi implementada em 2019, uma parte dela. Outra parte dela, que deveria ter sido implementada em 2020, isso não aconteceu devido à pandemia. Então, em 2021, tivemos uma outra parte dessa lei implementada, e agora, em janeiro de 2022, uma outra parte bem mais complexa da lei, que é em relação àquelas pessoas que são residentes fiscais e possuem ativos no exterior, bem como ações de empresa. Então, para resumir, nós somos um país o qual nós temos muita segurança em relação à parte jurídica. As leis não mudam da noite para o dia, e, pelo contrário, quando nós temos uma mudança de lei muito repentina, é devido a um tornado, um furacão que nós passamos essa semana agora na Flórida, a pandemia, o qual o governo suspendeu todo e qualquer tipo de lei que estava em vigor sobre cobranças adicionais de impostos, sobre tributação sobre seguro-desemprego, sobre cobranças adicionais para aqueles que tinham um plano de saúde, que é o nosso famoso Obamacare, o qual o governo oferece um plano de saúde para a população, e aqueles os quais, quando adquirem esse plano, dizem que vou ganhar $50 mil por ano. No final, quando eles apresentam uma declaração e tem uma receita superior, pode acontecer de você ter que até devolver uma parte do subsídio recebido. Inclusive, durante a pandemia, essa lei foi suspensa, então, independente daquele benefício que você recebeu, porque teve muita gente, pessoal, que durante a pandemia aumentou muito o faturamento. Então, nós tivemos empresas que fecharam completamente, como hotéis, restaurantes, toda aquela coisa que tinha um contato direto com o turista. Mas as empresas de construção, elas aumentaram de uma forma o faturamento, que se você precisasse trocar um lustre na sua casa, você tinha que esperar 3, 4 meses para conseguir uma pessoa. Então, nós temos, assim, nada que vocês precisam se sentir inseguro em relação, se a Carol abrir uma empresa para mim e fizer um planejamento, será que daqui 1 ano, 2 anos, eu posso estar sujeito a uma mudança de lei, que isso tudo vai cair em vão? Não, isso não existe, a lei americana não permite. Então, a nossa próxima mudança de lei, após 2018, é somente em 2025. Isso é muito bom, porque aqui no Brasil, né, a cada dia nós temos várias leis que são publicadas e a gente acaba sofrendo muito com essa insegurança e com esse volume de mudança que acaba acontecendo. Carol, para iniciar um projeto, nós já vimos aqui, né, ao longo do dia de hoje, muito se falando de planejamento para quando você quer ir para os Estados Unidos, né? Qual o tipo de visto, quanto é que você vai levar? Então, existe um planejamento que é necessário ser feito para você ter o seu projeto, né, de morar ou investir nos Estados Unidos. Na sua empresa, além desse processo de planejamento, também para o negócio, né, porque nós sabemos que existe um volume de empresas abertas para brasileiros que vão comprar imóveis, então esse é um projeto que talvez tenha um volume maior. Mais comum, né? Mais comum.
Mais um exemplo, eu quero ir para investir em Orlando e montar um restaurante, uma cafeteria, uma loja de roupa. E aí existem outros elementos que são impactados no negócio, né? Não só a ida do como vai ser o visto, como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou abrir empresa, mas sim no negócio. Esse tipo de trabalho, vocês desenvolvem, vocês ajudam os empresários nesse ponto também? Eu ajudo o empresário do momento que ele chega nos Estados Unidos, desde a parte de um business plan, viabilidade de mercado, como muitas vezes as pessoas me procuram e chegam e falam: o que você acha de eu abrir um posto de gasolina? Todos nós sabemos que aqui no Brasil é uma coisa muito lucrativa. E nos Estados Unidos, não. Posto de gasolina não dá nada de dinheiro. O que dá é lojinha de conveniência. Então, eu não gosto que o meu cliente chegue com uma ideia e eu sei que essa ideia não é viável nos Estados Unidos. Então, eu faço a pesquisa de viabilidade. Muitas vezes eu pergunto ao cliente se ele precisa de um business plan, dependendo do tamanho do negócio que ele vai montar. E eu ofereço também a parte de business plan. Aí, logo em seguida, vem a definição de qual estrutura é a melhor, baseado em tudo que a gente já conversou aí no business plan. E fazemos a definição de contratação, como contratar seu funcionário, se vai ser um autônomo, porque lá nós podemos decidir nesta forma de contratação entre autônomo e um empregado registrado, porque nós não temos carteira de trabalho. Então, é somente um registro adicional que é feito na Receita. Então, aquela pessoa que é para os Estados Unidos e não sabe por onde começar, a gente dá todo o direcionamento para vocês, do dia 1 até o último dia que você precisar do nosso conhecimento e do nosso aconselhamento para que seu negócio seja cada vez mais sucedido. Porque não adianta eu abrir um negócio e daqui 3 meses o cliente chegar e falar: poxa, Carol, não está dando, eu vou fechar. Então, a minha intenção é que os negócios abram e se perpetuem, que durem por muito e muito tempo e que cada vez mais o empresário tenha resultados positivos com esse negócio. Carol, e quanto tempo é necessário, né, para se fazer o planejamento número 1, que é o desejo de ir para investir nos Estados Unidos, e esse segundo planejamento, que seria o planejamento do negócio, né? O que é que você indica em relação a uma preparação, né, 1 ano, 2 anos, 6 meses, qual seria o tempo necessário para isso? O planejamento para ir para os Estados Unidos seria o planejamento pré-imigratório. Então, definir o que fazer com os bens no Brasil, de qual forma você vai ser tributado lá, vamos mudar alguma estrutura, não. Esse planejamento, o ideal é pelo menos 1 ano. Porque, como eu disse hoje mais cedo no primeiro painel, lá eu consigo reorganizar as coisas fáceis, mas aqui no Brasil eu tenho muita dificuldade devido ao tempo da Receita, o tempo da junta, dos órgãos municipais, etc. e etc. Para aquele cliente que quer levar um negócio, eu acho que é interessante pelo menos 2 anos antes, né? Porque a gente vai ter que definir mercado, viabilidade, business plan, cliente, localização, forma de tributação, colocar em prática isso escrito, apresentar para o cliente e fazer várias simulações. Então, nem todos fazem isso. Então, por isso que nós temos negócios que estão abertos, que eu tenho clientes que são meus clientes já há 20 anos, e tenho, como eu disse mais cedo, abro pelo menos 1.000, 1.500 empresas por ano, das quais pelo menos 70% fecham, porque não tem um planejamento. Tá. Nós já conversamos e vimos que o grande volume hoje de empresas que são abertas por brasileiros lá são empresas quando vai se investir em imóveis. Mas outros segmentos também. Qual a experiência que você tem de outros segmentos de brasileiros que foram para lá e que abriram também em outras atividades que não foi para explorar a atividade imobiliária? Eu acho que o brasileiro, eu sempre digo em palestras nos Estados Unidos, é o ser humano, ou melhor, a nacionalidade mais incrível e criativa que existe no planeta. Então, eu tenho clientes que chegam lá com umas ideias que eu nunca na minha vida tinha pensado. Então, a gente tem desde cliente que quer abrir uma oficina mecânica, quer abrir uma padaria, um restaurante, uma empresa de animação, uma empresa de eventos, empresas de construção, que é muito comum, empresas de locação de carro, de gerenciamento de propriedades também. Então, todos os tipos de empresas, investimentos, o não residente, o estrangeiro, pode ir para lá, que você pode fazer. Não existe restrição. Só existem alguns casos, como, por exemplo, eu sou advogado, quero praticar nos Estados Unidos. Você não pode abrir um law firm, que é um escritório de
advocacia lá, porque você tem que ser licenciado e ter as devidas licenças. Aquele indivíduo que quer trabalhar com a instalação de ar-condicionado, existe também toda uma regra que vai precisar de um licenciamento, mas é possível. Então, todo e qualquer tipo de empresa que o brasileiro quiser abrir lá, é possível, lembrando que cada tipo de atividade talvez exija uma licença adicional, que seja um pouco mais burocrática do que outra. Ok. Nós sabemos que toda empresa ela precisa, e é uma grande dificuldade que nós temos, de mão de obra. Não é? Então, nós temos aqui no Brasil uma grande complexidade em relação à legislação trabalhista, né? O custo de contratar uma mão de obra no Brasil é muito caro. Como é que isso funciona na legislação americana e como hoje está o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos? Bom, o mercado de trabalho, antes da pandemia, era um mercado. Hoje, se eu abrir 50 vagas no meu escritório, eu não consigo contratar uma pessoa. Por que aconteceu isso? O que aconteceu foi que, durante a pandemia, o governo americano, o presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: nós somos a maior economia do mundo e vocês não vão passar necessidade. Só que, como tudo aconteceu muito rápido, a pandemia chegou nos Estados Unidos no dia 15 de março de 2020, as decisões tiveram que ser tomadas com uma forma muito rápida. Então, não se pensou que cada estado nos Estados Unidos tem uma renda e um custo de vida. Então, um exemplo, nós, na Flórida, temos um custo de vida relativamente baixo comparado com os estados da costa. E o governo liberou estímulos para a população, como se todos tivessem acostumado a ter aquela renda. Então, o que aconteceu, principalmente na Flórida, é que um salário mínimo, vamos dizer, antes da pandemia, o mínimo, que quase ninguém ganhou o mínimo, tá? Era $400 a semana. Lá nós recebemos e pagamos por semana, ninguém ganha por mês. E o governo começou a injetar na economia $850 por semana para aquele indivíduo ficar em casa. Então, ninguém quer voltar a trabalhar. E hoje, muitas pessoas que não só receberam esse estímulo, receberam também, a cada 3 meses, vinha um cheque no correio de $7.000, $8.000, como bônus para você sustentar a sua família. Então, as pessoas acumularam dinheiro. Então, muita gente ainda tem dinheiro acumulado e não quer voltar a trabalhar. Então, isso é uma coisa que afetou bastante a gente. Em relação à forma de contratação, não existem custos para uma contratação. Basicamente, no Brasil, nos Estados Unidos, não existe lei trabalhista, que é uma coisa que todo mundo, quando eu fala, como assim? Não existe lei trabalhista. A única lei a qual o empresário pode se prejudicar é a lei do chamado overtime. O que é overtime? Em qualquer estado dos Estados Unidos, qualquer pessoa que trabalhar mais de 40 horas num período de 7 dias, não importa se é sábado e domingo, ninguém ganha mais por trabalhar no sábado e domingo, ou no feriado, ou à noite, o valor pago é o mesmo, o empregador é obrigado a pagar um valor a mais na hora. Então, se eu trabalhei 42 horas na semana e eu ganho $10 na hora, essa hora adicional eu tenho que acrescentar 1,5 vezes do valor da hora normal. Então, é muito interessante para o funcionário fazer overtime, por isso que nós, empresários, a gente limita, em alguns momentos, claro, épocas de último dia de entrega de declaração, ou último dia de entrega de sales tax, de folha de pagamento, a gente permite, obviamente, que é uma necessidade, porque isso encarece muito o custo do empresário, 1,5 vezes a mais o valor da hora dele trabalhada. E, basicamente, o imposto que o empresário gasta para ter um funcionário é uma média de 9,5% sobre o valor do salário pago a 11,5%. Não existe valores superiores a isso. Falando, por favor, em Flórida, estados que não tenham tributação estadual sobre a renda. Então, os estados que têm tributação sobre a renda, aí a gente pode chegar em 15, 16, alguma coisa nesse sentido. Tá. E hoje, para você contratar, estruturar uma empresa, contratar um gerente, 2 vendedores, uma pessoa para fazer a parte de limpeza, como é que hoje tem essa variação de custo de mão de obra? Cada funcionário ele recebe pela qualificação. Então, por exemplo, vamos montar uma empresa. Eu vou contratar um gerente para o meu escritório de contabilidade. Eu preciso de uma pessoa super qualificada. Então, o salário dessa pessoa pode variar de 30, 40, $50 a hora. Então, eu vou contratar um assistente de gerente. O salário dele vai ficar em torno de uns $20 a hora. Eu vou contratar uma recepcionista, em torno de 10 a $12 a hora. A menina da copa, que vai nos servir água, café, atende os clientes, uma média também de $10 a hora, porque hoje o salário mínimo na Flórida é $10 a hora.
Então, contando os custos de contratação, mas não porque existem impostos, mas o valor da hora, você vai ter que também contabilizar que você vai ter que pagar um aluguel de 3 meses adiantado e você vai ter que ter uma reserva para pagar os seus impostos nos primeiros meses. Então, se nós falarmos de um escritório de contabilidade, o que eu preciso? De um espaço, que normalmente ele já vem com todas as divisórias, eu vou ter que colocar mesa, cadeiras, computadores, um servidor, enfim. Então, isso terá um custo baseado no tamanho da estrutura. E depois, dependendo, eu vou abrir um supermercado, então vou ter que ter prateleira, estoque, geladeira, forno, tudo isso. Então, outro tipo de investimento. Mais uma média do mais simples, e pensando naquela pessoa que está se mudando do Brasil para os Estados Unidos, o qual nós temos que incluir o custo do visto, tá? Porque sem o custo do visto o valor é menor. Em torno de 50 mil com o visto, dependendo da estrutura, se eu for abrir um supermercado, alguma coisa assim, 100 mil, 150 mil dólares. Então, tudo depende muito do tamanho do negócio. Para aqueles que já pagaram o visto e não vão ter que ter um custo com visto, como eu te disse há pouco, nós conseguimos abrir um negócio aí com 10, com 15 mil, ou até muitas vezes por menos, porque você vai ter, talvez, uma pessoa sozinha que vai abrir um escritório de consultoria. Eu vou comprar uma mesa, um computador e uma cadeira e pagar um aluguel. Então, tudo depende muito do tipo de negócio, o tamanho do negócio que você vai montar. Ok. Outra parte que nós temos no Brasil aqui, que acaba impactando muito na segurança do negócio, é a complexidade tributária, né? Porque se você pegar uma empresa que tem uma operação em 3, 4 estados, cada estado tem sua legislação, cada município tem sua legislação, então isso acaba trazendo uma insegurança, e nós já, na Gestos, nós já prestamos assessoria para alguns empresários, principalmente europeus, que vieram investir no Brasil, e existe uma dificuldade muito grande de entenderem essa complexidade do Brasil, né? Porque, geralmente, a atividade fora do Brasil ela acaba tendo uma facilidade maior na questão tributária. Lá vocês atendem em praticamente toda a região dos Estados Unidos, né? Nós trabalhamos em todos os estados dos Estados Unidos, porque eu tenho uma licença que me permite trabalhar em todos os estados. Alguns contadores têm uma licença por estado, é um tipo de licença específica, qual está limitado a trabalhar ali, e trabalhamos também com a Europa, particularmente agora com Portugal. Então, a gente tem um conhecimento tanto dos Estados Unidos como das leis de Portugal, para fazer um planejamento daquela pessoa que quer sair dos Estados Unidos, quer ir para lá, ou o cliente quer ir direto, Brasil, Portugal. Estudamos toda a parte de acordos, que entre Brasil e Portugal a gente sabe que tem acordo, Brasil e Estados Unidos nós não temos. Então, a gente consegue facilitar, com esse conhecimento que nós temos, explicar para o cliente de qual forma ele vai ser tributado em cada local dos Estados Unidos. Nós também temos leis estaduais e municipais, mas que muito pouquinha diferença. É mais em relação à diferença de alíquota. Então, em Nova York, eu tenho uma alíquota estadual, vamos dizer, de 9%. Na Califórnia, eu tenho uma alíquota em torno de 8,5%, e alguns locais a gente tem alíquota municipal. Mas nós temos toda uma tecnologia a qual nós conseguimos orientar o cliente e passar de uma forma assertiva o quanto ele vai gastar, dependendo do estado que ele for se incorporar ou morar. Tá. E aqui nós temos também as empresas são tributadas, né? Forma de tributação pelo lucro real, pelo lucro presumido, Simples Nacional, as pequenas como o MEI. Dentro do Simples Nacional, existem N tabelas que, de acordo com a atividade, você enquadra de forma diferente, que são impostos com percentuais diferentes. Então, a tributação, nesse sentido, em relação à empresa, existe uma complexidade ou uma simplicidade um pouco maior em relação à apuração dos impostos e como isso é tratado no dia a dia junto ao cliente? Eu acho que eu posso dizer que uma simplicidade, porque a única opção que nós temos é lucro real. O que quer dizer que você sempre vai pagar imposto sobre o líquido. Então, eu não tenho opção de escolher, eu quero presumido, eu quero simples, eu quero uma MEI. Agora, uma grande diferença que nós temos é escolher entre uma LLC e uma corporação, que vai mudar a pessoa a ser tributada. Então, numa corporação, os tributos ocorrem direto na pessoa jurídica, enquanto que numa LLC, quem é tributado são os sócios. Mas a forma de tributação é sempre lucro real, e por isso que é muito importante ter um acompanhamento mensal, para que você não deixe de contabilizar nada. Então, é muito mais simples do que aqui. Talvez a parte que seja mais complexa seria a definição, de acordo com o tipo de negócio, entre uma LLC e uma corporação.
Ok. Outra, nós temos aqui no Brasil, Carol, para quem está principalmente iniciando, né, a sua atividade empresarial, né, o Sebrae, que dá muito apoio, com capacitação, às vezes com subsídio para alguns treinamentos, para alguns investimentos. Nós temos a CDL Natal, nós temos Fierne, que é a Federação das Indústrias, que, dependendo do segmento, dependendo de como você vai atuar, elas acabam entrando para dar apoio aos empresários. Como lá também existe alguma instituição, alguma câmara que acabe ajudando o empresário, principalmente no início, a se estruturar e dar algum apoio para ele desenvolver a sua atividade? Sim, nós temos, e todos esses serviços são gratuitos, eu não sei se aqui no Brasil são cobrados. Nós temos, por exemplo, várias câmaras de comércio, nós temos a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, o qual eles se reúnem semanalmente para auxiliar os empresários, tanto na definição do tipo de negócio, de qual forma investir, e muitas vezes nesse networking você até encontra alguns serviços gratuitos para você iniciar o seu negócio. E temos também, os estados auxiliam muito. Então, se você chegar lá sem saber nada e você quiser diretamente ir à fonte, existem vídeos educacionais, o qual o estado disponibiliza para que você conheça a legislação. Então, é muito simples conseguir informação lá. E nós temos o maior órgão, que é o SBA, que é o Small Business Administration, que, inclusive, foi quem controlou todos os empréstimos durante a pandemia. Então, o governo liberou lá 4 trilhões, depois mais 5 trilhões. O SBA teve que fazer toda a definição e organização de qual forma isso seria distribuído, mas todos os empréstimos tiveram que passar na revisão deles. Então, os bancos se aplicava com o banco manda para o SBA e o SBA falava essa empresa qualifica ou não qualifica. Então, é muito simples e tudo gratuito. É um apoio, né, que sempre, principalmente no início, que tudo é novo, né, principalmente para quem vai do Brasil para lá, região diferente, cultura diferente. Então, realmente, quanto mais estudo, quanto mais informação tiver, a possibilidade de sucesso acaba sendo maior. Um outro ponto que também tem impacto na operação das empresas é a parte de investimento, né, de disponibilidade financeira. Nós sabemos que, de uma forma geral, quem vai investir em um imóvel, se tiver em torno de 30% do valor, consegue ter um financiamento, né, passando pela análise, em torno de 70%. Para quem vai abrir uma empresa lá e precisa de capital de giro, né, para a sua atividade empresarial, para pagar funcionário, para comprar estoque, aluguel, seja lá o que for. Existe também alguma linha de crédito que é disponibilizado, a uma taxa de juros que seja mais baixa? Como é que isso funciona? Existe sim. Para nós, por exemplo, os que somos residentes, lá nos Estados Unidos você tem que dever para ter crédito. Então, se eu não dever no meu cartão de crédito, se eu não tiver um financiamento de uma casa, de um carro, eu não tenho histórico de crédito. E é muito comum um americano não ter cartão de crédito e não ter histórico de crédito. Então, ele não consegue nenhum tipo de financiamento nesses meios tradicionais, os quais as alíquotas são muito baixas. Então, aquele empresário que acabou de chegar e não tem esse histórico de crédito, existe o que a gente chama de hard loan. Hard loan é um loan mais difícil, mas em termos de juros que você vai pagar. Então, você vai encontrar empresas que vão oferecer uns juros, uma média aí de 12, 15, 18, 20% ao ano, tá? Não é mensal. Em contrapartida que nós que moramos lá e temos um histórico de crédito, a gente conseguiria o mesmo empréstimo, não hoje, porque os juros estão lá em cima, mas numa média de 3,5%, 4,5% ao ano. Então, a grande diferença é qual a taxa de juros você vai pegar. É igual quando você vai comprar um carro. Acabei de chegar, não tem como viver nos Estados Unidos sem carro. O transporte coletivo, a não ser nas grandes cidades, grandes mesmo, como Nova York, Los Angeles e outras capitais, existe metrô, existe ônibus. Na Flórida, não existe, né? Nós sabemos que se você chegar lá sem um carro, você não consegue nem conseguir um trabalho. E você não vai ficar saindo de Uber para tudo quanto é lugar. Então, para comprar um carro, é a primeira coisa. A pessoa chega lá, aí a gente tem o que a gente chama de buy here, pay here. Compre aqui e pague aqui. Então, você escolhe o carro que você quer, só que eles vão te oferecer a taxa de juros que eles quiserem, que pode chegar até 24% ao ano. Que já é uma taxa mais alta, Imagina, né? Eu compro o carro com 0%, 2% ao ano. É altíssimo para mim. Carol, aqui também nós temos um termo que ficou muito depreciado, né, com alguns escândalos que tiveram ao longo do tempo, que são as offshores.
E nós sabemos que lá a utilização de offshore ela traz benefício fiscal, né, e economia tributária em algumas operações. Queria que você falasse um pouquinho, né, para esclarecer e desmistificar um pouco da utilização do offshore lá e quando é interessante, aonde pode ser montado, né, e como é que isso funciona dentro da operação das empresas. Claro. Aqui no Brasil, o offshore ficou muito mal vista porque as pessoas utilizaram as offshores de forma errada. Porque, lembrando, offshore não é paraíso fiscal onde você vai fazer coisa errada. Offshore é a expressão, a tradução dela é uma empresa fora do país aonde você é residente. Então, se você brasileiro for para os Estados Unidos, você tem uma offshore. A sua empresa brasileira é uma offshore. E nós temos lá o que a gente chama de blacklist, que seria a lista negra. Então, quais são os tipos de locais que os Estados Unidos olham e falam, opa, tem alguma coisa errada, por que você está nesse lugar? Por exemplo, o Uruguai. O Uruguai foi usado por muitos anos. Hoje, eu não recomendo para ninguém que esteja nos Estados Unidos abrir uma empresa lá. Então, hoje nós temos algumas empresas nesse blacklist, mas nós temos outros locais como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Bahamas, Cayman Islands, Suíça. Para aqueles que hoje está muito comum no Brasil as pessoas abrirem empresas de jogo, que hoje no Brasil você consegue colocar uma plataforma. Então, Curaçao é um lugar que é muito amigável para aqueles que querem abrir um cassino online ou uma plataforma de jogo virtual envolvendo dinheiro, a gente incorpora lá. Então, dependendo do tipo de investimento e o objetivo da abertura dessa empresa, nós vamos escolher um local que vai lhe favorecer em relação à legislação. E lembrando que a maioria desses lugares não tem imposto de renda, a não ser no caso de uma empresa operacional, que isso daí, com certeza, você vai ter que pagar alguma coisa, mas é um imposto muito mais baixo do que aquele praticado no Brasil e no próprio Estados Unidos. Tá, e nesse caso, abre-se uma empresa, um exemplo, nas Ilhas Britânicas, e como isso é operacionalizado lá, se quiser utilizar uma empresa para fazer aplicação na XP, se quiser fazer abrir uma outra empresa para comprar imóveis, se quiser abrir uma outra empresa para atividade operacional, como isso funciona? Normalmente, as offshores não são usadas por nós residentes, porque nós residentes temos uma transparência total de tudo que a gente tem. Então, para mim, não funciona eu, Carol, abrir uma offshore para fazer um investimento bancário, porque independente se está nas Ilhas Virgens Britânicas, eu sou a dona e eu tenho que declarar tudo. Então, é a estrutura usada para o não residente ou para pessoas que querem internacionalizar negócios e não vão viver lá. Então, um exemplo que é maravilhoso é, por exemplo, eu quero investir nos Estados Unidos, quero ter uma conta na XP. De que forma você vai ter uma conta na XP e não pagar imposto de renda? Zero de imposto de renda nos Estados Unidos, através de uma offshore. Porque as empresas não residentes, elas somente são tributadas sobre dividendos. Então, a gente conversa com o gestor da conta, inclusive apresenta e recomenda quais tipos de aplicação esta pessoa pode fazer para que se encaixe no meu planejamento fiscal. Então, isso é uma coisa assim que é o que atrai mais o estrangeiro, é isso. E um ponto que, quando eu falo, todo mundo fala, é verdade, é o seguinte: muita gente quer levar dinheiro para lá e vai falar, mas se eu colocar meu dinheiro investido e eu precisar de 80% desse capital para comprar um imóvel ou para uma situação de emergência, e meu dinheiro vai estar comprometido. A maioria dos bancos, os quais fazem investimentos para offshores e não residentes, eles oferecem uma linha de crédito sobre o seu investimento. Então, um outro exemplo, se você colocar $1 milhão em um banco e você tiver que, como manter esse dinheiro lá por 2 anos, eles vão te garantir 80% desse valor, ou seja, $800 mil, para você investir no que você quiser, com um juros anual em torno, até 3 meses atrás, 1,9%, 2,9%, máximo 3%. Então, o seu dinheiro cresce 5,5%, 6%, e você pega um dinheiro emprestado a uma média de 1,5%, 2,5%, 3%. Então, é uma excelente estratégia para aumentar o seu patrimônio. Só uma dúvida, Carol. Após 2 anos, ou se você fizer uma aplicação garantindo que ela fique 2 anos? Garantindo. Então, eu tenho que me comprometer com o banco que o meu dinheiro vai ficar, porque eles precisam dessa garantia, por pelo menos 2 anos. Então, eu posso pegar o dinheiro da linha de crédito, pagar em 30 anos, 15 anos, da forma que você desejar, como foi seu contrato com o banco, e você, no dia que você fizer a conta,
simultaneamente já assina um contrato de linha de crédito, e esse dinheiro você não precisa tirar, porque se você tirar, vai começar a pagar juros, e você vai tirando conforme você precisa. Então, eu preciso de $100.000, tiro 100 mil. Aí eu posso pagar, pago os 100 mil. Aí eu preciso de 300 mil, tiro 300 mil. Só que eu não posso pegar o meu principal em um período inferior, normalmente 2 anos. Tem bancos que têm outras políticas. Carol, um outro ponto que sempre também tem que ser avaliado, todo mundo monta um negócio, monta para dar certo, né? Mas imaginando que chegou um determinado momento onde o empresário quebrou, né? Quebrou perdendo a peça do meio, né? Que não tem como juntar mais. Como é que é para fechar essa empresa? Ele está devendo, vamos imaginar, a fornecedor, está devendo a colaborador. Como é que isso funciona nos Estados Unidos? Para o devedor, aquele que faliu, é muito bom. O problema é para aquela pessoa que ele está devendo, porque é mais fácil fechar uma empresa do que eu abrir uma empresa. Você pode estar devendo dinheiro para a Receita, para o Estado, para o seu distribuidor. O Estado e nem a Receita não averiguam essas dívidas. Eu simplesmente faço o encerramento da empresa e os credores terão que ir atrás das garantias que você deixou. Então, eu fecho a empresa com muita facilidade. A não ser que a empresa pegou um empréstimo, por exemplo, com um banco, Bank of America, e ela colocou a empresa e ele como responsável. Então, se ele fechar a empresa, ele vai ficar 100% responsável por aquela dívida. Então, a pessoa pensa 2 vezes antes de fechar, porque é melhor deixar aquilo na personalidade jurídica do que da física. Mas nada impeça que ele feche. Ele pode fechar a qualquer momento. Carol, nós estamos aí entrando já para a nossa reta final aqui do bate-papo. Queria que você comentasse para a gente um case do sucesso de algum brasileiro, né, que você atendeu e que você atende. Você me falou de algumas situações, de alguns casos, né, gente que tem bastante imóvel lá, né, que foi para lá, que começou com um planejamento, e hoje como é que esse cliente está depois de algum tempo? Olha, eu tenho tantos cases de sucesso, como eu também tenho cases de que a pessoa, por não estar bem orientada e planejada, não deu certo. Mas, quando você me fez uma pergunta, me veio uma pessoa na minha cabeça. Eu tenho um cliente que eu conheci há mais de 20 anos, porque eu ainda não trabalhava com contabilidade. Ele era uma pessoa que trabalhava na indústria da construção, como... Lá a gente fala de indústria da construção, mas um pedreiro. Então, ele instalava piso, pintava paredes, enfim. E ele, muito criativo e muito planejado. Então, ele começou sempre pensando, eu vou juntar para depois eu fazer isso, eu vou juntar para depois fazer isso. E ele cumpriu todas as etapas do planejamento. Então, tinham 5 anos que ele tinha aberto essa empresa, ele já estava com uma frota de 10 caminhões. Hoje a empresa dele tem 15 anos, ele é a maior empresa instaladora de calhas nos Estados Unidos, com faturamento de mais de 25 milhões de dólares, mais de 150 instaladores, mas tem um ponto também que eu gosto de puxar para o lado das mulheres. Tudo melhorou quando ele colocou uma administradora na empresa, que foi a esposa. E aí ele teve tempo de sair para vender mais, que era o que ele sabia fazer, e a esposa ali, não vai gastar, não vai comprar isso agora, espera, vamos quitar primeiro. E toda vez que eu encontro com ele, eu sempre falo, parabéns, você é um cliente que eu tenho assim há 20 anos e que eu tenho orgulho de fazer parte da sua história de sucesso e você ter seguido as minhas orientações. Muito bom, né? A gente acaba vibrando muito com o sucesso do nosso sempre. Cliente, né? Isso é muito legal. Eu comemoro junto, eu choro. Eu me envolvo muito. O outro lado, o que é que geralmente, quais são os principais erros, né, que você recebe lá no seu escritório e que é mais comum, né, aquela pessoa que foi mal assessorada, e qual é o principal ponto de erro que se comete? Olha, o erro mais comum, posso dizer até 100%, nem 99% das empresas você precisa ter um acompanhamento contábil mensal. Você precisa entender aonde está o seu dinheiro. E nos Estados Unidos, infelizmente, você não tem a obrigação de ter um contador assinando a sua declaração. Você entra na internet, como aqui, faz sua declaração. De física, né? Acho que de jurídica não pode. A jurídica, o contador faz, a física, se quiser fazer, o contribuinte pode fazer. Mas a jurídica, o contribuinte não pode fazer. Não. Lá pode. Então, a pessoa, para economizar uma economia que não vale a pena, ela mesma controla a contabilidade da empresa dela. Aí ela chega no final do ano,
Poxa, Carol, alguém $500.000, eu não sei onde está meu dinheiro. Aí, quando você vai olhar e contabilizar, ó, tá aqui, você pagou todas as contas da sua casa com o dinheiro da sua empresa, você pagou suas férias com o dinheiro da sua empresa, você comprou o carro da sua mulher com o dinheiro da sua empresa, e a pessoa mistura tudo. E, óbvio, você não vai ver resultado. E você não tem um acompanhamento mensal para estar entendendo isso. Então, nós trabalhamos com aqueles clientes que aceitam um planejamento e que querem ter os seus negócios bem-sucedidos. A cada 3 meses, a gente chama o cliente no escritório, e nós temos uma apresentação do que a gente chama de dashboard, que é um gráfico do desenvolver da empresa dele nesses últimos 3 meses. Então, por exemplo, um restaurante. O que aconteceu aqui que você comprou tanto mais comida do que o mês passado? Por que aumentou tanto a sua folha? Então, a gente entende que tem empresas que são sazonais, que tem meses que tem mais turista em Orlando e meses que não. Aí tem uma explicação, mas quando não tem, o porquê? Aí, quando você vai ver, a pessoa acabou pagando o funcionário de casa, a menina que limpa a casa, que lava roupa, o jardineiro, tudo dentro da empresa. É óbvio, a sua empresa não vai dar o resultado que você espera. E quando você mistura tudo, você não consegue aumentar o seu capital. Você vai estar gastando tudo que você ganha, porque você não sabe nem quanto você ganhou. É verdade. E a gente trazendo para a realidade do Brasil, realmente, quando não se tem uma boa assessoria, né, quando você existe um afastamento realmente e não tem uma aproximação realmente com o prestador de serviço, né, o consultor contábil e o cliente, realmente acaba tendo alguns erros que acabam gerando realmente grandes prejuízos, tá? Isso até para nós, né, no dia a dia, acompanhar a contabilidade e fazer tudo de uma maneira assertiva, às vezes é difícil, porque a gente não tem a informação do cliente para contabilizar aquilo, como é lucro real. Então, eu preciso saber com o que você gastou isso. Eu categorizo por despesas. Então, tudo que é material de escritório é uma categoria, tudo que é alimentação é outra, tudo que é maquinário é outra, tudo que é funcionário é outra. Eu não posso pegar, ganhei tanto e gastei tanto. Precisa estar detalhado. Não tem como apresentar a declaração. Ganhei 1 milhão e gastei 900. Precisa detalhadamente para onde você gastou esse dinheiro. Muito bem, Carol. Parabéns pelo bate-papo, muito bom. E abrir agora para quem tiver alguma dúvida, quiser, né, fazer alguma pergunta. Está aberto o microfone. Boa noite. Eu já tenho uma formação, sou formado em gastronomia, só que eu queria ir para os Estados Unidos desde os meus 16 anos. E, buscando na internet, achei que era uma profissão do século posterior, que seria contabilidade. Eu entrei na contabilidade para ir para os Estados Unidos. Me informo no próximo ano. Qual o caminho que você me indicaria para chegar até lá? Olha, o caminho para você ter sucesso na contabilidade, o primeiro é saber o tipo de público que você quer ter, quantos clientes você vai ter capacidade de atender e qual tipo de serviço contábil você vai prestar. Porque nos Estados Unidos não é como aqui. Então, eu tenho que explicar para o cliente quando ele chega. Muitas vezes o cliente chega lá e me contrata para fazer um imposto, só que ele não quer contabilidade, ele não quer que eu pague o sales tax dele, ele não quer que eu faça a folha de pagamento dele. Então, nós temos empresas específicas que fazem só folha de pagamento, só imposto, só consultoria, somente recolhimento de impostos. Então, o segredo maior é você entender esta necessidade do mercado, porque você não vai chegar lá e atingir um número de clientes, 100, 200 clientes, os quais vão te pagar $1.000, $1.500 por mês. Então, é um serviço o qual, comparado com o Brasil, não se paga tão bem. Então, tem que definir realmente se você quer só focar em fazer os livros ou fazer tudo, porque quanto mais serviços você agregar, mais receita você terá. Então, eu tenho no meu escritório mais de 100 tipos de serviço. Como assim mais de 100 tipos de serviço na área contábil? São pequenos serviços os quais o escritório de contabilidade tradicional ele não oferece para o cliente. Durante a pandemia, os clientes não sabiam como aplicar para o empréstimo do SBA. Eu criei um serviço novo no meu escritório, o qual eu apliquei para todos os meus clientes para os empréstimos. Porque se você fosse tentar aplicar, você não conhece a terminologia, você não conhece os números e o que eles queriam ver, então a pessoa desqualificava. Então, eu sempre estou agregando serviços novos. Então, eu comecei como contadora, fazendo contabilidade, impostos de pagamento. Aí, eu me especializei em empresas sem fins lucrativos, associações, consultoria, porque a contabilidade consultiva é o segredo. O americano, o brasileiro que mora lá, ele depende
mais do contador do que do médico. Então, o meu telefone, se eu te mostrar, ele é assim, tem dia que eu não consigo acompanhar todos os WhatsApps. É 300 mensagens, 200 mensagens por dia, o meu pessoal. Que daqueles clientes que tem o meu pessoal e que não tem o da empresa. Qualquer passo que eles vão dar, eles te consultam. Então, a contabilidade consultiva é uma coisa para pensar. Não trate seu cliente somente como mais um. Então, eu vou fazer o teu imposto e você está vendo que existe uma forma dele economizar. Sugira, chame ele para uma conversa, ofereça uma consultoria, diga para ele que você tem ideias para melhorar o negócio dele. Se você fizer isso, não tem como dar errado. Contabilidade é uma profissão fantástica e você tem que gostar do que você faz, porque é muito desgastante. Eu faço isso há 20 anos, mas eu amo. Se eu não amasse, eu não estaria onde eu estou hoje e não aguentaria tudo que eu passei nos últimos anos. Mais alguma pergunta? Aqui. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou fazendo processo de migração, porém eu estou indo para Massachusetts. Lá tem a questão de que 4, 5 meses no ano, praticamente você não trabalha na parte de construção. E aí, o que você diz na parte de imposto? A empresa pode ficar isenta ou existe alguma maneira de manter a empresa nesse período? Por causa que lá neva muito forte, sabe como que é? Sim, com certeza. Massachusetts, Nova York, os estados onde faz muito frio, o pessoal da construção sofre bastante, fica 4 meses sem trabalhar e acabam indo para outra indústria. Vão trabalhar em restaurantes, em hotéis, em lugares fechados. Uma empresa sem atividade pode ficar em stand-by por 1 ano, 2 anos, você não vai pagar nada de impostos. A única coisa que você vai ter que pagar é para que sua empresa tenha uma situação regular perante o estado o qual ela foi criada. Como você vai estar em Massachusetts, eles vão te cobrar $500 por ano para manter a sua empresa aberta, que é uma taxa que a gente chama de annual report. Na Flórida já é bem mais barato, $150 o ano. Então você mantém a sua empresa fechada, em stand-by, apresenta uma declaração de isento e paga a taxa de recadastramento, que é obrigatória em todos os estados, uma vez ao ano, para que a sua empresa mantenha o status de ativa. Então, você não precisa se preocupar que nesses 4 meses que você não tiver receita, você não vai ter que ter gastos. Mais alguma pergunta? Então, gostaria de agradecer, Carol, pelo bate-papo, agradecer também, acompanharam pelo YouTube, agradecer a Glaucio Chua, pelo convite e a gente está aqui hoje participando desse painel junto com Carol. E eu gostaria de chamar Abdon Gosson, que é quem vai ser o próximo, que vai estar aqui conversando com o próximo painelista, para assumir aqui o nosso local. Obrigado, pessoal. Até amanhã, às 9h40. 9h40, né? Estaremos Carol aqui está novamente com um novo tema.